Oi, gente. Seja bem-vindo ao canal Três Tons de RH. Estou aqui com a Valéria Fernandes, o Sérgio Nogueira, para falar um pouquinho do 50 a mais. Será que é o momento, né, do 50 a mais voltar para o mercado? O que vocês acham, Valéria, Sérgio? O que vocês acham? Eu acho que os 50 a mais estão brilhando nesse momento, sinceramente. Eu acho que o mercado ele tem percebido a importância da contribuição daquele que é mais experiente. Eu acho que principalmente do engajamento. Você tirou teu óculos, Valéria. Tirou o óculos para mostrar que você não é 50 a mais, claro. Não estou enxergando nada. Aqui, Ninguém é 50 a mais, tá, gente? A gente está falando teoricamente Eu sobre sou o 50 a assunto. mais mesmo, e é isso aí. Fale por você. Mas eu acho que nunca houve uma oportunidade maior de entender o quanto que a maturidade, a experiência e principalmente o engajamento. Por que que eu, particularmente, acho, quando eu falo assim, o 50 a mais é engajado? Não é que ele é mais engajado porque ele é mais engajado. Talvez ele consiga ser mais engajado porque ele sabe mais sobre ele mesmo. E ele sabe mais sobre o seu propósito, ele é seguro daquilo que ele conhece e ele consegue fazer uma escolha. Eu quero estar aqui, eu me engajo com esse propósito e aí eu dou o meu melhor. E muitas vezes nem parece que eu estou trabalhando, porque eu estou tão alinhado, né, com o que eu faço, com a organização, que as coisas fluem de uma maneira muito mais tranquila. E as organizações estão percebendo isso, vocês não acham? Eu acho, eu torço, e também falando pela várias pessoas que eu conheço, os movimentos que estou vendo, também muitos estereótipos estão caindo, né? Não tem energia, mentira, mentira, não tem, não tem capacidade de adaptação, mentira. A gente está vendo vários empreendedores dessa faixa trazendo ideias, muita energia, novas concepções. São muito conservadores assumindo riscos. Então, eu acho que assim, tem um grande erro que está caindo, visão de que se formou um estereótipo dos 50 a mais. E agora está se percebendo que não é nada disso. Né? A dinâmica, eu vejo muitas das pessoas dessa faixa abraçando múltiplas carreiras, estão produzindo, estão fazendo vídeos, estão aprendendo, estão produzindo conteúdos, estão expressando suas opiniões, estão tomando um posicionamento. Né? Dá uma olhada, gente, no LinkedIn, dá uma olhada em vários outros canais, quem está se posicionando, de que forma está se posicionando, você vai ver que são pessoas, muitas dessas pessoas são essas pessoas que têm 50 a mais. Então, eu fico muito otimista e realmente torcendo muito porque esse movimento cada vez se espalhe e essas pessoas que têm esse preconceito, o etarismo, né, e a gente já falou disso, né que possam reavaliar suas posições, né, e esse troço de velho nesse sentido, né, de ultrapassado, isso possa cair e possa, como a gente está falando sempre de diversidade, né, sempre está falando disso, possa incluir, ouvir essas pessoas, dar oportunidade, né, Roberto? O que tu acha? A palavra é exatamente diversidade, né? A gente não está falando só de diversidade, né, em termos de gênero, de cor, de raça. A gente está falando também em termos de idade. E a gente sabe que no mercado, né, tem várias pessoas 50 a mais que se reciclaram, né, que conhecem, que têm uma grande experiência na sua área de atuação, né, que têm disposição ainda, né, tesão de trabalhar, né, então, assim, essas coisas, por que não aproveitar, né, e aproveitar da melhor maneira? Claro que o 50 a mais ele tem que entender, né, que o trabalho, né, atual tem que ser colaborativo, você tem que estabelecer conexões. É um pouco diferente do que era a dinâmica de trabalho anterior. Então, se a pessoa consegue entender isso, né, se reciclar também, né, com métodos, com conhecimento, entender o mercado, ela tem amplo espaço de trabalhar, sim, e de agregar bastante, né? E é bem legal ter uma equipe diversa, né? Acho que isso aí dá muito valor, né? Eu lembro muito daquele filme lá, Um Senhor Estagiário, né, com Robert De Niro, né? Então, falando assim, chegou o estagiário de quase 70 anos, e o que ele agregou, né, e o que ele criou de conexões, né, e uma pessoa super respeitada. Então, acho que é um exemplo. Né? Pegando um filme, mas acho que é um exemplo
legal assim, para a gente, que a gente percebe que ainda acontece, pode acontecer nas organizações. Ai, não tenha dúvida. E eu acho que para a liderança, a gente pode pensar, não, é um desafio, né, lidar com uma equipe diversa, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, pessoas que estão, né, agora atingindo a plenitude, pessoas que já, né, têm experiência. Pode ter um desafio, mas tem uma contribuição, eu acho que tão rica. Inclusive, o líder que pode ter essa diversidade na sua equipe, poder agregar, né, aquela pessoa, aquele profissional que tem mais experiência, mais vivência, como um mentor daquele que está iniciando. Olha que coisa interessante, né? Olha que troca interessante que pode acontecer no dia a dia, e a qualidade, né, tanto em termos de desenvolvimento quanto em termos de entrega, né? Eu acho que esse novo olhar ele vem acontecendo cada vez mais, e quem está, eu acho que colhendo excelentes frutos são as organizações, né? né? E também tem uma questão matemática, assim, simples, assim, a longevidade está todo mundo vivendo mais. Também. É. E todo mundo sabe que a aposentadoria não é um caminho viável financeiramente. Então, eu estou abordando também um aspecto econômico, né? Então, hoje, quem não está nos 50 está chegando, tem que olhar como as pessoas de 50 estão fazendo e já começar a se preparar também, né? Então, tanta gente com tanta dinâmica, aprendendo, se reciclando, muita gente em áreas comerciais, em tecnologia, estão se abrindo muitas oportunidades, né, para reciclar e evoluir. Então, todo mundo tem que olhar o mercado de trabalho de um jeito diferente, não dá para olhar. Eu acho que é muito pobre, inclusive estrategicamente, olhar que existe uma limitação, que esse é o meu nicho, entendeu? Eu só vou focar nesse grupo, a minha fonte é única, exclusivamente daquele tipo, sem poder expandir, sem experimentar, sem ver de outras formas. Eu acho que é um erro estratégico, né? Não só das áreas de recurso humano, mas dos líderes, quem está nas startups. Eu acho que esse estereótipo tem que cair. Mas eu tenho um protesto a fazer. Eu tenho um protesto. Outro dia, eu estava vendo recomendação de profissões para 50 a mais. Nada contra as profissões citadas, mas estava assim, artesão, professor, ou seja, trouxe 5, nada contra essas profissões. Paradigmas, né? Que não tem. Não tem, eu acho que... Qual é a base científica, senhor? Exato. Então, esse tipo de visão é uma opinião, claro, a gente respeita, mas não corresponde à realidade. Você pega os líderes mundiais, assim, ainda querendo ou não, é essa faixa que está liderando o mundo com seus problemas, com seus todos os desafios, seus erros, mas não dá para desprezar, não dá para simplesmente... por isso que assim, eu também queria fazer muita crítica aos sistemas de recrutamento e seleção, né? Automáticos de inteligência artificial que descobriu de alguma forma qual é a idade, por quando se formou, quando fez algum tipo de atividade, já corta e já elimina. Gente, isso é um erro, eu acho... Está perdendo Está tanto. perdendo um erro estratégico e está perdendo muitas oportunidades de enriquecer, diversificar, trazer novas ideias, visões, aperfeiçoar, fazer esse cross de geração, que é super importante. Acho que quem puder assistir esse vídeo, fazer uma reflexão e rever a sua estratégia, não vai se arrepender. Tenho certeza que não vai se arrepender. Eu acho muito importante, né, olhar, incluir isso, né, como um aspecto de diversidade na sua estratégia mesmo. Pessoas, né, com 50 a mais podem ter mais uma capacidade de empatia maior, podem atender melhor, podem ter um controle emocional maior em determinadas situações, né, pode ter um discernimento, né, mais amplo em situações de crise. Então, por que não aproveitar essas coisas, né? Você pega no mercado financeiro, né, você tem uma área de crédito. A área de crédito a gente usa modelo, né, mas eu já ouvi um cliente meu uma vez falar assim que crédito se decide no modelo, na cálculo e no estômago, né? Então, assim, é com uma intuição, né? Então, acho que a experiência também traz muito disso. Então, ao mesmo tempo, eu acho que é importante, né, conseguir, na equipe, né, estabelecer uma forma que as pessoas entendam, né,
qual é a dinâmica de trabalho tendo uma pessoa 50 a mais, assim como tem pessoas com outro aspecto de diversidade, né? Assim, porque para não criar um ambiente que seja, né, não produtivo, né? Eu acho que realmente as empresas têm que se preocupar com isso e só tem, a meu ver, só tem valor quando você contrata a pessoa certa, né? 50 mais, acho que... Roberto, inclusive eu queria compartilhar uma experiência com vocês, que a gente teve um desafio numa empresa que eu trabalhei na área operacional, né? Então tinha uma pessoa de 50 anos, mais, e a gente decidiu fazer uma coisa diferente. Dentro dessa experiência que você falou, Valéria, ele ficou com a incumbência de, em 2, 3 anos, formar líderes para outras áreas. Então, ele mesmo sendo líder operacional, ele delegou, a gente reuniu os melhores operacionais que tocavam o dia a dia, e a função dele era ser um mentor, né? A orientação, a forma, como resolver os problemas, como a conexão com todo mundo dentro da organização era fácil, fluida, ele orientou, como falar com as lideranças mais sênior, porque ele sempre recebeu visita e sempre explicou, e foi uma experiência de 1 ano que foi muito interessante e muito bacana. Então, e trouxe muitos resultados, porque era uma área que tinha dificuldade de formar liderança, não do aspecto técnico, mas em termos de liderança, e essa experiência ajudou a formar esses futuros líderes. Então, é apenas uma vivência que eu tive que valeu muito a pena. Eu acho que cada vez mais, né, para as áreas que trabalham com seleção, e mesmo os executivos que contratam, reveja paradigmas, né? A gente está num outro momento, aquela história de olhar, olha, gostaria de profissionais até X, né, idade, não faz muito sentido, porque idade e capacidade, né, de agregar valor não tem absolutamente nada a ver. E mas muitas vezes ele não vai poder fazer uma carreira ascendente porque não vai dar tempo. Gente, nem todo mundo na organização vai se tornar presidente. Você precisa de vários perfis, então abrir a mente. Eu acho que esse é o momento. Visões de projeto, né, Valéria? Essa visão de projeto, que é cada vez mais a empresa trabalhando por projetos, início, meio e fim. Então, legal. É isso. O que você acha? Você contrataria alguém de 50 a mais para a sua empresa? Coloque, faça o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Siga a gente no LinkedIn, nas outras mídias, como Deezer, Spotify, Facebook, e, claro, o Instagram, né? E coloque seu comentário e até a próxima, né? Quando a gente vai novamente se reunir, ok? Um abraço. tchau, gente. Tchau, gente. Até a Valeu. próxima.